Olá, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início, então, à terceira atividade do nosso primeiro simpósio de educação profissional e tecnológica do Sudeste. Pela manhã nós tivemos a abertura, tivemos a palestra sobre a internacionalização. E agora vamos à nossa palestra, as contribuições de Paulo Freire para uma educação crítica e potencialmente transformadora. Para essa atividade agora da tarde, estão comigo a Franciane, que vai me ajudar na mediação. Franciane é bióloga, professora da Rede Municipal de Orlândia, cidade aqui próxima de Ribeirão Preto, Sertãozinho, e egressa do ProfEPT, quem eu tive o prazer de orientar no mestrado ProfEPT, vai estar auxiliando a gente, então, no processo de mediação. E a palestra vai ser proferida, então, pela professora Jane de Lourdes Nascimento, que é uma professora e pesquisadora, palestrante e consultora na área de educação. Trabalha na área de formação de professores na perspectiva freiriana há mais de 20 anos. Concomitante à pesquisa e produção acadêmica, coordenou o projeto Todos pela Alfabetização, o maior projeto de educação de jovens e adultos do país, em termos quantitativos, ao mesmo tempo que participou da escrita do livro Mova Brasil 10 anos, o maior programa de educação de jovens e adultos em termos de abrangência territorial no Brasil. Esteve à frente de sala de aula nas redes públicas e privadas de São Paulo, tanto no ensino fundamental regular, quanto na educação de jovens e adultos, na formação inicial de professores, nos cursos de pedagogia, bem como pós-graduação. Sua experiência na escola permite diálogo mais próximo dos professores da educação e das questões deste grupo. Inovadora, propõe a discussão da praxis pedagógica por meio de vivências que mobilizam a reflexão crítica sobre a prática. Jane gosta de estar com as pessoas e participar ativamente de projetos e movimentos que lutam por um outro mundo possível, mais justo para todos. E é nesse sentido, então, que ela vai trazer a fala dela aqui para nós sobre Paulo Freire, se encaixou perfeitamente na comemoração aí dos 100 anos, né, desse grande educador brasileiro. Com a palavra, Jane. Oi, boa tarde a todos, todas e todes que estão presentes. Eu escolhi para essa nossa conversa o tema As contribuições de Paulo Freire para uma educação crítica e potencialmente transformadora. Então, vamos pensar sobre isso, né? Sobre a educação crítica e potencialmente transformadora. Como a Riama falou, foi muito oportuna mesmo esse seminário, essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque foi justamente, né, antes de ontem foi o centenário de Paulo Freire. Embora a gente esteja comemorando há mais de um ano já, desde o ano passado, a gente já esteja celebrando essa data. Sobretudo nesse momento que nós vivemos no Brasil. Essa data, então, se faz mais importante ainda. Mas vamos pensar um pouco sobre Paulo Freire. Eu sei que ele é muito bem falado e ele também é muito mal falado. Mas a gente precisa saber, antes de falar bem ou falar mal de alguém, o que é verdade, o que não é verdade, né? Saber de fato e conhecer profundamente a obra, a pessoa, para depois, então, emitir um juízo. Olha só, Paulo Freire é um homem nordestino, né, que passou por vários percalços durante a vida, não foi fácil estudar, perdeu o pai cedo, viveu muitas dificuldades na vida, estudou com dificuldade e depois se tornou professor, embora alguns digam, né, acabei de ler esses dias algumas provocações falando que ele não era Paulo Freire. Bom, ele foi professor de Harvard, mas ele também foi professor da PUC e da Unicamp aqui no Brasil, né? Vamos entender um pouco quem foi Paulo Freire.
Paulo Freire começou a trabalhar no SESI, ainda jovem, e ele percebeu que vários funcionários não sabiam ler e escrever. E, se deparando com essa situação, ele pensou que era impossível fechar os olhos e deixar aquelas pessoas na invisibilidade. Então, ele pensou num projeto de alfabetização para essas pessoas. E foi assim que ele começou na educação. Ele não tem formação de pedagogo, né? A formação dele é em direito. Isso é importante a gente saber mais tarde, daqui a pouco, quando eu for falar sobre a proposta de educação dele. Então, Paulo Freire percebeu que, no Brasil, nós que estudamos a educação, nós sabemos que a educação brasileira, ela tem uma história muito complexa. Como começou a nossa educação? Começou, né, vamos pensar um pouco na nossa história. Começou pela colonização, pela chegada dos jesuítas. Então, foi uma educação colonizadora, uma educação patriarcal, latifundiária. E esses valores foram todos transmitidos para a nossa sociedade brasileira. Assim, a educação também assumiu características, né, dessa sociedade que era colonial, patriarcal, latifundiária. Na época, era uma sociedade escravocrata, então hoje nós temos uma sociedade racista no Brasil, né? E Paulo Freire pensou que, ao lidar com a educação, ele começou a ver que a educação ela era extremamente a educação tradicional, então ele fazia uma distinção entre dois tipos de educação, era extremamente discursiva. Só o professor tinha a palavra, só o professor sabia algo e só o professor falava. Os alunos tinham que ouvir, eles tinham que aprender com o professor. Então, eles eram considerados tábuas rasas, pessoas que não sabiam nada e que não tinham nenhum conhecimento sobre o mundo ou sobre a vida e que iam para a escola para aprender com o professor que sabia tudo. As crianças que participaram dessa escola, eu mesma, nas minhas memórias da educação, enquanto eu estava no ensino fundamental, eu me lembro que a gente não podia falar na aula. E aí ele começa a questionar esse tipo de educação e propõe que a educação ela precisa ser uma educação dialógica, ela precisa ser dialógica, quer dizer uma educação baseada no diálogo. O diálogo entre o professor e o aluno. Porque essa educação tradicional, ela era baseada numa educação de transmissão do conhecimento, chamada de educação bancária. O professor falava, porque ele tinha o conhecimento, e ele transmitia o conhecimento para o aluno. Nesse conjunto, o professor é o sujeito e os alunos são todos objetos. E Paulo Freire disse, não é possível, nós trabalhamos com pessoas, pessoas não são objetos. Os alunos também são sujeitos. Olha só, a Riama está mostrando uma das imagens que Paulo Freire usou num livro. Então, o professor, olha, transmitindo conhecimento para o aluno. Essa educação foi chamada de educação bancária. Na próxima imagem, vocês vão ver um exemplo de educação bancária. A professora falando, que Paulo Freire chamava de blá, 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 e vai entrar, tá vendo? A professora está no patamar mais alto que os alunos estão com uma cabeça aberta, né? Tem uma tampa, para que esse conhecimento seja transmitido e entre na cabeça deles. Por que era chamada de bancária? Porque o banco, naquela época, era uma instituição financeira voltada para guardar dinheiro, né? Para as pessoas punham o dinheiro lá para render, então elas guardavam o dinheiro lá e depois de um tempo elas sacavam o dinheiro para aplicar em algum projeto ou investimento. Não era como hoje, né? Que tem Pix, tem cartão de crédito.
Isso não existia ainda na época. Então, era bancária porque ele fez uma comparação entre a escola e os bancos. A professora depositava lá o conhecimento e na prova, não era nem avaliação, era uma prova, os alunos tinham que devolver tudo aquilo que foi depositado. E Paulo Freire critica muito esse tipo de educação. Por quê? Primeiro, para ele, todos nós temos conhecimento. Nós temos vários conhecimentos. Nós podemos não ter o conhecimento acadêmico, mas nós temos conhecimento da experiência vivida, o conhecimento da experiência do mundo que a gente participa, do nosso contexto social. A gente vive em que cidade? Quais são as relações sociais que nós temos, né? Tanto que as primeiras aulas no curso de alfabetização de adultos dele partia da discussão do conceito de cultura, porque muitos alunos que eram analfabetos acreditavam que não tinham cultura. E ele partia dessa discussão para desmistificar isso, dizendo que todas as pessoas têm cultura. Então, o que era cultura, né? Então, cultura não é só cultura letrada, não é só as pessoas que estudam na universidade, que se formam, né? Todo ser humano, uma das características humanas é ser um ser cultural. Para desmistificar essa ideia de que as pessoas tinham, de que elas não eram dignas da educação, ou que elas eram culpadas pelo seu analfabetismo. Paulo Freire foi considerado um divisor de água justamente por questionar isso. As pessoas que eram analfabetas, e a gente ainda tem no Brasil hoje mais de 11 milhões de analfabetos totais, aquelas pessoas que não sabem assinar o nome. Se a gente juntar com os analfabetos funcionais, aquelas pessoas que tiveram 1 ano de escolaridade ou até 4 anos de escolaridade, mas que não conseguem ler e compreender um texto simples, nós passamos de 30 milhões de pessoas no Brasil hoje. Se a gente pensar que a Bélgica tem 11 milhões de habitantes, nós temos 3 Bélgicas no Brasil de pessoas que não tiveram o direito à educação, né? E aí, essas pessoas ainda se sentiam culpadas por estarem nessa condição de analfabetismo. E Paulo Freire vai dizer que a culpa do Brasil ser um país subdesenvolvido não era dos analfabetos, como diziam. Era justamente o contrário. O país era subdesenvolvido porque não investia em educação. Porque a educação... mas aí a gente vai pensar assim, mas o Brasil, gente, o Brasil é um país pobre. Não tem dinheiro para investir em educação. Não é verdade. Se a gente for estudar e procurar os dados, nós vamos encontrar o seguinte: o Brasil, hoje, não se encontra entre os 10 países mais ricos do mundo. Mas isso aconteceu há muito pouco tempo, recentemente, cerca de 2 anos atrás. Até então, o Brasil, nos últimos 20 anos, sempre esteve entre os 10 países mais ricos do planeta. Então, pensa bem, nesse ranking dos 10 mais, estava junto com os Estados Unidos, junto com a Inglaterra, não estava no 73º lugar, estava entre os 10 mais ricos. Então, dinheiro tinha. O que não tinha, talvez, era a vontade de se investir em educação. Porque nós sabemos que educação, né, você precisa de dinheiro para ela acontecer, precisa de investimento. E ela pode ser uma prioridade de um governo ou pode não ser prioridade desse governo. E aí, vamos pensar, o que isso tem a ver com Paulo Freire? Então, tem tudo a ver com Paulo Freire. Primeiro, porque ele vai dizer que a situação da educação e dos problemas da educação no Brasil não era falta de dinheiro, dinheiro tinha, era falta de vontade política.
E nós aqui não estamos falando de política partidária, de um partido ou de outro partido. Nós estamos falando de outra coisa. Eu até separei aqui, ó, A Pedagogia do Oprimido, que é um livro, o primeiro livro que Paulo Freire escreveu no exílio, que é um livro que eu gosto muito, embora eu goste de todos os outros, né? Mas esse eu tenho um carinho especial por ele. E justamente na abertura do livro, ele diz assim, olha, ele dedica a obra dele, ele fala assim, que ele dedica essa obra aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, e aos que com ele, com esses esfarrapados, se identificam, mas, sobretudo, com o que eles lutam. Então, não basta apenas a gente se identificar, nossa, é verdade, né? Olha, também me identifico tanto com essa condição. Para Paulo Freire, era importante a gente se identificar e lutar para transformar essa condição. Por isso que aquela frase dele, que já virou um jargão, é tão famosa, né? Que a educação, ela não transforma o mundo. O mundo é abstrato. O que é o mundo? A educação transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Porque as pessoas não são objetos do conhecimento, como tratadas na educação tradicional. São sujeitos. E para eu me entender como sujeito da educação, eu preciso questionar, eu preciso propor, eu preciso dialogar, eu preciso entender qual é o meu lugar no mundo. E para Paulo Freire, então, a educação não é neutra. Ela não tem neutralidade. Ela é um ato político, não partidário, mas político, por quê? Ou você está do lado dos fracos e dos oprimidos, ou você estará do lado dos fortes e opressores. Não existe meio termo. Nesse sentido, a educação é política. A gente sempre vai estar de um lado. Não estou do lado de ninguém. Quando a gente está no meio, a gente assume uma posição de manter a ordem como ela está, de manter a hierarquia como ela está, de manter as coisas como elas estão. Então, a gente tomou uma posição. E eu acredito, assim como outros grandes estudiosos de Paulo Freire, que seja por isso, essa é uma das grandes razões de Paulo Freire incomodar tanto e de ser tão, nesse momento no Brasil, tão refutado, né? De receber tantas críticas, porque ele propõe que as pessoas tenham, e que a educação seja um instrumento para isso, uma consciência crítica. O que é uma consciência crítica? Será que crítica é só a gente falar mal de todo mundo, dizer que nada tá bom, isso é ser crítico? Não. Na verdade, a consciência crítica é a consciência não ingênua. É aquela consciência que não pode ser manipulada por informações falsas, por fake news, né? Não pode ser manipulada por doutrinação. Então, ele fala que a consciência crítica é uma consciência profunda sobre o mundo, sobre as injustiças do mundo e sobre o posicionamento desse sujeito como um sujeito histórico que está no mundo e que pode potencialmente transformar esse mundo. A luta de Paulo Freire foi sempre uma luta pela educação pública, gratuita, de qualidade para todos. Isso também incomoda muito, porque nessa sociedade que eu falei, na nossa história da educação, como uma sociedade colonial, patriarcal, latifundiária, essa sociedade pretende manter esses valores, né? Então, se a gente pensar que um educador vai propor a discussão da distribuição de terras, por exemplo, dos grandes latifúndios, e vai pensar no questionamento de uma educação e de uma ideologia colonizadora que nós recebemos, para questionar essas ideologias e para pensar
que o mundo, ele sempre dizia, né, o mundo não é, está sendo, porque ele está em constante transformação, porque nós vivemos no mundo e nós fazemos o mundo como ele é. Isso tudo incomoda muito, né? Propor uma educação que pense sobre todas as injustiças do mundo, sobre a questão, por exemplo, do Brasil hoje possuir a universalização, ou seja, o direito garantido de educação apenas no ensino fundamental. Apenas o ensino fundamental é universalizado, ou seja, existem vagas que sejam correspondentes à demanda. No ensino médio, se todos os meninos e meninas do ensino médio saíssem hoje, no final do ano, fossem procurar uma vaga, né, no final do ensino fundamental, no 9º ano, para o ensino médio, eles não encontrariam vagas suficientes. E isso funciona como um funil, né? Na educação superior, afunila mais, diminui mais ainda. Se ele defende a educação para todos, em todos os níveis, com qualidade, sem desigualdade, começa a incomodar também vários setores, os setores privados, os setores que transformaram a educação numa mercadoria, né, num produto. Começa a incomodar os setores políticos que estão envolvidos, por exemplo, com a bancada ruralista que nós temos hoje no Congresso. Começa a incomodar muitas pessoas. Vamos pensar também que Paulo Freire propôs, por isso, a educação, né? Outro título do livro dele, um outro livro, é Educação como Prática da Liberdade. Da liberdade, o que ele está discutindo nessa obra? Da liberdade das nossas consciências, né? Que são transformadas muitas vezes pela escola como um mecanismo do Estado, um mecanismo ideológico de conformização, de conformidade. A vida é assim mesmo. Então, o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. O mundo sempre foi assim, a vida é assim. E Paulo Freire questiona isso na Pedagogia do Oprimido, colocando que o mundo não foi assim sempre. Nós, né, novamente eu reforço isso, nós fazemos o mundo, nós criamos o mundo. E que a gente não pode esperar, de braços cruzados, que alguma mágica aconteça e que a gente acorde num dia num mundo perfeito. Que a transformação do mundo deve ser uma proposição dos sujeitos históricos que somos nós que vivemos nesse mundo. E que a escola deve ser o espaço de discussão de todas as injustiças, de todas as desigualdades, de todas as problemáticas que nós vivemos. Quando a gente fala da educação pública gratuita para todos, nós também estamos falando dos institutos federais, que nesse momento está enfrentando um problema grave, né, como toda a educação no Brasil, de falta de verba, de dinheiro público direcionado para o sistema S, que é um sistema privado, que recebe dinheiro público, mas funciona de forma privada. De questionamento, se o dinheiro é público, ele deve ir para onde? E financiar o quê? Para quem? Né? Em benefício de quem? Será que as escolas vão continuar formando? Inicialmente as escolas eram assim, né? Elas tinham um propósito de formar a elite e tinha uma educação muito diferenciada da educação para a elite e da educação para a população em geral. Tanto que quando, por reivindicação das famílias, do povo brasileiro, para que seus filhos tivessem direito à educação, nunca nada foi dado, né? Tinham vários interesses políticos. Primeiro, a industrialização no final da década de 70 do Brasil. Então, precisava da formação de mão de obra.
Então, precisava ampliar a escola de ensino fundamental para formar essa mão de obra, que não era uma formação plena para a cidadania, para o pensamento crítico e filosófico, sociológico, para entender o mundo. Era só para apertar parafusos, né? O funcionário para apertar parafusos. Enquanto isso, do outro lado, a educação para formar os grandes governantes, os novos líderes do país. Então, é esse tipo de educação que a gente quer? Ou a gente, quando fala da educação para todos, com qualidade, a gente está falando que essa educação não deve ser diferente para as pessoas. Então, quando a gente estava nesse processo de industrialização, também estávamos passando por um processo de ampliação do eleitorado brasileiro. Então, as pessoas queriam que os analfabetos pudessem ter o mínimo de educação para votar também, e para que eles pudessem votar de acordo com os interesses dos governantes. E a gente está falando da educação como prática da liberdade, porque, como prática da liberdade, a educação não serve a nenhum desses princípios. Ela não vai ser uma educação para formar apertadores de parafusos e nem para formar o eleitorado deste ou daquele, mas para pensar o mundo que nós vivemos, as problemáticas desse mundo. Por isso que para Paulo Freire, alfabetizar sempre foi conscientizar. Ele sempre se mostrou um humanista, uma pessoa que defendia os direitos humanos em todos os sentidos, se posicionava fortemente contra todo e qualquer tipo de injustiça, de racismo, de homofobia, qualquer tipo de injustiça. E isso também incomoda muito essa sociedade que eu falei para vocês, né, que foi constituída com bases, né, numa sociedade patriarcal, na latifundiária, na qual o homem, né, que era centrado na figura do pai, tinha todo o poder sobre as mulheres, sobre os outros membros da família. E isso não faz de Paulo Freire... muitas pessoas traduzem isso de forma equivocada, dizendo que ele era contra a família. De forma alguma. Ele era um bom cristão, né? Ele é até criticado por isso, mas é a verdade. Ele trabalhou junto com Dom Evaristo Arnes, por exemplo, que é outra pessoa que neste mês também celebra o seu centenário, né? Pela luta pela democratização do país, contra a ditadura, que o fez sair do Brasil, né? Foi exilado e viveu grandes dificuldades até poder retornar ao Brasil. Foi preso, exilado, como tantas outras pessoas que a gente conhece na nossa história. E como educadora, eu posso dizer que é muito diferente quando você trabalha dessa forma proposta por Paulo Freire, problematizando as questões e fazendo com que as pessoas pensem sobre elas, que as pessoas se entendam como sujeitos, de uma educação que só transmite conteúdo, né? Que tem uma série de conteúdos para serem transmitidos. Mesmo porque hoje, com os avanços na área da educação, a gente sabe que o foco da educação, que era o ensino, então, antes se pensava, como é que a gente ensina? E tudo era focalizado no ensino. Passou para a aprendizagem. Então, o ensino e a aprendizagem hoje são tratados como coisas vinculadas e não separadamente, né? Então, para saber como eu ensino, eu preciso saber como se aprende. E aproveito aqui para me colocar à disposição para as perguntas de vocês, para um salve para essa educação dialógica, democrática, proposta por Paulo Freire.
e acredito que essa educação também seja uma forma de resistência, né, a esse momento que a gente vive no Brasil hoje, e uma forma de esperança, não só de resistência, mas de esperança, né? A outra obra de Paulo Freire era A Pedagogia da Esperança, que ele fala que não é a esperança que se espera sentado, mas é a esperança do verbo esperançar, que se faz, né, no nosso dia a dia para um mundo que possa ser mais justo, mais igualitário, mais digno, que tenha trabalho, que não tenha fome, que não tenha miséria, que tenha saúde, vacina para todos. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para todas as perguntas, tá bom? Muito obrigada, Jane, pela fala, pelo compartilhamento aí dos seus conhecimentos sobre o Paulo Freire. Muitas informações interessantes, muitas reflexões extremamente importantes, né, para esse momento realmente que estamos vivendo. Eu vou passar para a Franciane, né, se tiver perguntas do chat. Acho que está sem o microfone. Boa tarde, professora Jane, professora Riama. Então, no chat, a maioria dos alunos, eles estão parabenizando a Jane, né, e pelas falas sobre o professor Paulo Freire, e estão parabenizando o Paulo Freire, e eles não mandaram ainda nenhumas questões. Eu tinha separado algumas questões que eu vi nos últimos dias, infelizmente, assim, para ir debatendo com a professora, caso eles demorassem um tempinho, né, para começar, para vir, né, para discussão. Então, a primeira que eu vi muito, assim, é que o Paulo Freire, ele sempre foi a favor do diálogo, né, do diálogo com os alunos e com as pessoas também. E eu acredito que se ele tivesse vivo hoje, as pessoas que o criticam sem o conhecer, ele falaria que teria que ter diálogos, né, com essas pessoas. Gostaria de perguntar para a Jane, que a gente sabe que o diálogo é importante, mas ele fala assim, até quando a pessoa não viabiliza esse diálogo. Você acha que é possível ter um diálogo que fala com alguma pessoa que fala sem conhecer a obra e fala da pessoa? O diálogo é uma das características, né, mais importantes de um mundo democrático. Então, Paulo Freire dizia assim: mesmo para discordar de mim, é preciso que eu esteja aberto para o diálogo. Então, o diálogo não quer dizer que todas as pessoas devam concordar, mas que elas devam estar abertas para essa conversa, para uma escuta atenta, porque o que é uma escuta atenta? Não é eu fingir que eu estou te ouvindo, me preparando para te atacar. Uma escuta atenta significa ouvir verdadeiramente, sinceramente, você e pensar com sinceridade, né? Então, naquilo que você está me propondo, para que a gente possa, então, nessa conversa sincera, que é uma conversa sem falsidade, porque, por exemplo, vamos pensar que vários casos de direito são causas ganhas, e são causas ganhas por argumentos que provaram que uma pessoa que tinha cometido um crime, mas usou de subterfúgios para dizer que não tinha cometido, e ela ficou livre da justiça, por exemplo. Então, não é nesse sentido que ele fala do diálogo, né? No diálogo sincero. O que significa sinceridade? Sinceridade significa dizer o que sente, o que vem do coração. Por isso que a gente fala assim, né? Ah, não fala da boca para fora. Por que da boca para fora? Porque da boca para fora quer dizer sem o coração. Então, falar aquilo que você está sentindo no seu coração é ser sincero. Então, para a gente, nessa discussão sincera, admitir o que o outro, as razões do outro,
a lógica do outro e poder conversar sobre as questões que envolvem a discussão em si. Então, é possível sim um diálogo, porque a gente não vai dialogar só com aqueles que são favoráveis, né? A gente tem que estar aberto ao diálogo para, inclusive, questionar essas pontuações que são equivocadas. Como é que a gente vai mostrar para uma pessoa que aquilo é um equívoco? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um grande equívoco que eles atribuem a Paulo Freire é que Paulo Freire é o responsável pelo fracasso da educação no Brasil, porque ele, em São Paulo, ele foi prefeito de São Paulo, né? A Luísa Erundina era prefeita e ele foi secretário de Educação da Luísa. E nessa gestão, ele implantou a gestão democrática nas escolas. E aí, as pessoas acreditam que com a implementação dos ciclos, que as crianças pararam de ser reprovadas, a educação acabou ali. E que a culpa, então, é de Paulo Freire. Olha que situação mais equivocada. Então, quer dizer que se as crianças continuassem repetindo o segundo ano, o primeiro ano, 3 anos, repetiu o primeiro ano, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, saía da escola. Repetiu o segundo ano, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tinha criança com 12, 13 anos no segundo ano, no primeiro ano. Aí a educação seria boa? Essa que é uma boa educação? Ou será que o problema não é o ciclo? O problema é outro, a educação brasileira consegue garantir que as crianças aprendam num ciclo de 2 anos para se alfabetizar e que elas aprendam num ciclo de 5 anos, né, até o final do 5º ano, para conseguir ler, escrever, interpretar, fazer os cálculos matemáticos básicos? Ou nós temos um problema maior, que é o problema relacionado, por exemplo, a valorização dos professores, a formação em serviço dos professores, porque nós temos uma formação inicial, o próprio nome já diz, formação inicial é só o início, então a gente precisa garantir uma formação continuada. O professor é aquele que nunca para de estudar, né? Acho que consegui. Tem mais alguma dúvida? Não, professora, foi perfeito. Eu posso aproveitar um gancho dessa pergunta do diálogo? Pode. E eu vou trazer um pouquinho para a questão da sala de aula, né, essa questão dialógica, né, porque eu acho que essa ideia da educação bancária que você trouxe com a figurinha, né, ela fica muito clara e, infelizmente, ela ainda acho que ela ainda, né, reflete muito do que a gente tem, do que a gente ainda vê, né, e aí sim, mais um pedido de comentário, né. Quer dizer, como que se configura em sala de aula, realmente na prática do professor, esse diálogo? Quer dizer, como que se transforma, né, aquele processo lá do professor em cima, fornecendo um monte de coisa para entrar na cabeça, para uma outra coisa, né, para uma outra postura entre professores e estudantes? Ai, ótima pergunta, Iama. Vou dar outro exemplo do professor Paulo Freire, que está aqui nessa obra, Pedagogia da Autonomia. A Pedagogia da Autonomia também é conhecida como os 27 saberes necessários à prática pedagógica, porque são 27 subtítulos que tem dentro da obra, então é considerada os 27 saberes da prática pedagógica. Então, ele vai falar o seguinte: como é que isso se transforma, como é que isso acontece na sala de aula, né? Sua pergunta, como é que isso se materializa, essa questão dialógica da educação? Veja bem, quando Paulo Freire ia para alguma comunidade, ele, antes de propor alguma aula, algum projeto, ele fazia um estudo chamado, um estudo da realidade dessas pessoas. Quem são essas pessoas? O que eu sei delas? E nesse livro tem uma passagem muito interessante que eu nunca esqueci, que ele é convidado para fazer uma palestra numa escola e ele vai. Quando ele chega nessa escola, a escola tinha preparado uma exposição de fotografias
do entorno da escola para recebê-lo. E ele entra ali e começa a olhar as fotografias penduradas na parede e tal, ninguém sabia quem ele era, e ele continuou olhando e tal. E aí ele estava no meio dos professores, né? E ele escuta a fala de duas professoras que ele relata aqui. E elas dizem assim: Nossa Senhora, meu Deus! Uma foto assim feia, ele descreve a foto de uma rua barrenta, sem energia elétrica, com esgoto a céu aberto. E aí elas falam: Meu Deus, isso daqui é aqui do lado da escola? Eu dou aula aqui 10 anos e eu nunca soube disso. E daí ele usa essa experiência dele, vivida, para contar como pode, né? Como pode um professor dar aula 10 anos numa escola e não saber quem são os alunos dele, como eles moram, como eles vivem, como eles sobrevivem. Como é que eles sobrevivem hoje na pandemia? Como é que foi a questão do enfrentamento da pandemia na casa desses alunos? Como é que essas pessoas passaram por isso? A escola não pode simplesmente abrir as portas e falar: vamos continuar os nossos conteúdos. A mais B mais C igual a Y ao quadrado, como se nada tivesse acontecido com essas pessoas. Então, essa é a relação dialógica, né? Saber também, saber como essas pessoas viveram. Muitos dos meus alunos, os pais ficaram desempregados. E aí, a escola dava cesta básica, né? Em vez de fornecer o lanche para as crianças, dava uma cesta básica, arroz, feijão. E isso ajudou em várias famílias. Outras crianças perderam o pai, perderam a mãe, perderam os tios, perderam os avós. E a gente vai ignorar que tudo isso aconteceu? Então, na prática, primeiro a gente precisa conhecer essas pessoas. Olhar para elas como seres humanos, entender como é que elas vivem, quais são as dificuldades que elas enfrentam, para que a gente possa problematizar isso. Eu vou te dar um outro exemplo muito clássico de Paulo Freire. Ele estava numa aula, discutindo com as pessoas sobre as injustiças sociais, esse mundo, né, que a gente tem no Brasil, um dos países com a maior desigualdade do mundo. Nem os países africanos têm tanta desigualdade, embora lá sejam mais pobres que nós, a desigualdade é menor do que aqui, porque nós temos muito mais pobreza e muito mais riqueza, então a desigualdade é imensa. E aí, nessa comunidade, um senhor fala assim para ele: Ah, mas o mundo é assim, professor, porque Deus quer. E Paulo Freire era muito cristão, né? Daí ele fala assim: Você realmente acredita nisso? Acredito. Claro que Deus quer. Porque se ele não quiser... Aí Paulo Freire pergunta para ele assim: O senhor tem filho? Ele fala: Ah, tenho. Não lembro se eram 5 ou 7, eram muitos filhos. Aí ele fala assim: E me fala uma coisa. Quando o senhor compra alguma coisa especial, uma comida, por exemplo, uma carne, né, que é uma coisa que não tinha no prato dessas famílias todos os dias, e não tem hoje por causa do preço, né? Quando o senhor compra, por exemplo, um pedaço de carne, o senhor corta um pedaço maior ou a parte melhor e dá para um filho e para os outros você não dá? Ele fala: Mas nunca na vida que eu ia fazer um negócio desse. Lá, se tiver um pedacinho assim, a gente divide igualzinho, um pedacinho para cada um. Não pode fazer isso. Dá para um e não dá para o outro. E deixar o outro olhando. E daí Paulo Freire fala assim: Então, o senhor é um ser humano como eu, um pecador. O senhor não cometeria essa injustiça com seus filhos? Então, por que Deus faria isso com os filhos dele? E daí o senhor fala assim: Meu Deus, é mesmo, né? É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Daí, olha só, ele não estava doutrinando a pessoa, ele não falou: o senhor tem que fazer isso, pensar assim e fazer. Ele não falou nada disso. Ele pôs uma minhoca na cabeça do senhor. Pensou: olha, o senhor é humano. O senhor disse para mim que não faria essa injustiça. Então, por que Deus faria? É essa a dialogicidade problematizadora da realidade que o professor faz, né? Às vezes os alunos têm sim, e nem é culpa deles. Ele tem dificuldade para pensar que o mundo pode ser diferente, que ele é um sujeito desse mundo, que aceita o mundo tal como ele é, esse status quo, né, que vem dessa sociedade, que tem esses valores que eu acabei de dizer. E
e que precisam ser questionados. Porque se a gente precisa trabalhar, e o próprio Paulo Freire dizer que o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho também nos faz seres humanos, né? A abelha não trabalha, a formiga não trabalha. Ela é programada biologicamente para exercer uma função sob a qual ela não tem nenhuma capacidade de pensamento crítico. Ela não pode falar, hoje eu vou ficar de folga. A formiga vai falar, não, hoje eu estou cansada, eu vou sair com a família para a gente se divertir um pouco. Ah, não, hoje eu vou tirar férias. Não, ela faz todo... Então, ela não trabalha. O trabalho é humano, né? Ela exerce uma função que ela foi programada biologicamente. E nós, como seres humanos, né, a gente consegue pensar sobre essas coisas, problematizar a nossa realidade. Na sala de aula, o professor tem a capacidade de ouvir os alunos e de fazer perguntas como essa, né? Que sejam problematizadoras, questionadoras sobre essas verdades, às vezes absolutas, que às vezes a gente encontra como resposta para tudo. Obrigada, Jane. Professora, tem uma questão do Yuri no chat. Assim, que a despeito do histórico de ataque ao dia nesses últimos anos, atrela isso a uma investida anticientífica de certos setores de nossa sociedade? Olha, Yuri, eu afirmo que, com certeza, na minha opinião, esse ataque é uma tentativa de desmoralização, de desmobilização. Por que ele foi perseguido, né? Então, Paulo Freire, pensa bem, eu vou retomar um pouco da história de novo. Nós estávamos no governo João Goulart. O governo João Goulart subiu nos palanques para falar pela primeira vez nesse país sobre reforma agrária. Falar sobre distribuição de terra num país de latifundiário agradaria a quem e desagradaria a quem? Hoje nós sabemos que as ditaduras nas Américas do Sul, né, na América do Sul inteira, na América Latina como um todo, foi financiada pelos Estados Unidos. Porque isso não é, veja, isso é documentado, né? Se você ver Django, né, o documentário feito pelo filho do João Goulart, você vai encontrar todos os documentos que se encontram hoje nas bibliotecas de Washington, de Nova York, documentos reais assinados pelos presidentes norte-americanos, que comprovam isso. Não é uma teoria da conspiração, né? São fatos reais baseados em documentos. Então, na Guerra Fria, eles tinham medo que o mundo se tornasse socialista, e então eles financiaram as ditaduras para que os países continuassem capitalistas. E Paulo Freire tinha uma proposta de educação que era um plano nacional de educação. Muitas pessoas, mas ele só pensou em educação de adultos. Não. No plano nacional, ele pensava desde a educação infantil até o ensino superior. E propondo, não uma educação para baixar a cabeça, né, para falar babebibobu, laleli lolu, e aí falar assim, então, o que você acha da nossa condição econômica hoje? Não sei nem o que está acontecendo no mundo. Isso incomodou muito. Então, eu tenho certeza que essa tentativa, esses ataques que tentam desmoralizar Paulo Freire, eles têm um objetivo político muito forte, que é essa luta, né, para anticientífica, né? A gente estava falando aqui há pouco. Pensa numa professora de física, de química, de biologia, que tem que ouvir que o mundo, a Terra não é redonda. Como assim? Então, Paulo Freire, ele, na pedagogia do oprimido, da autonomia, ele faz questão de mostrar quais são as exigências
de uma boa educação que o professor precisa ter. E aqui, além da ética, da pesquisa, ele coloca aqui o rigor científico. Eu não posso chegar numa aula e falar para as pessoas, para as crianças, o que eu acho que é legal, o que eu acho que eu acredito que é o meu achismo. Mas eu tenho um compromisso como profissional da educação de formar cidadãos críticos que pensem de acordo com a ciência. Eu tenho que ter o rigor da ciência, além da ética, além da pesquisa. E isso incomoda muito, né? Se você propõe uma outra educação que seja doutrinária, a doutrina faz o quê? Ela coloca aquele visor do cavalo, né? Que é para você só olhar para frente e não ver nada ao seu redor. Professora, a Rosana falou que gostaria que se a professora pudesse compartilhar um exemplo da sua prática freiriana, contar uma passagem da sala de aula ou de alguma turma ou aluno. Olha, se vocês... Aí de Ribeirão Preto, eu tenho um exemplo que é o exemplo mais fofo do mundo. A dona Tetê Brandolin. Se vocês digitarem no Google, Tetê Brandolin. A dona Tetê é uma senhora que hoje tem 90 anos. Eu alfabetizei a Tetê aos 83 anos. Antes dos 83 anos, a Tetê passou 15 anos frequentando a escola noturna para aprender a ler e escrever, depois de aposentada. Isso, ela não pôde estudar quando criança, depois que ela se aposentou, o marido dela ela faleceu muito jovem, ela criou 5 filhos sozinha, uma história de luta incrível. E aí, quando ela se aposentou, ela pensou, agora eu vou realizar meu sonho de aprender a ler e escrever. E ela ia para a escola e não aprendia, ia para a escola e não aprendia. E aí começaram a dizer para ela que ela tinha algum problema, que ela devia ter algum déficit. Inclusive, eu que sou da área da educação, estou muito acostumada com isso. Na história da educação, na década de 70 e de 80, as teorias dos déficits que estão nos livros, elas eram tidas como reais. Então, as crianças das camadas populares, que são as camadas mais pobres da sociedade, eram vistas como crianças que chegavam à escola com déficit, ou seja, elas eram vistas como aquelas que faltavam alguma coisa. Ou o déficit era cultural, ou o déficit era intelectual, ou era a família que era desestruturada. Sempre tinha alguma problematização que justificava a não aprendizagem das crianças nesse sentido. E quando me falaram isso, me deu uma dor no fundo do coração. Eu falei, não é possível. Eu quero conhecer a dona Tetê. Aí eu falei para a filha dela, né? Que é a Zuzu, que é uma jornalista que trabalhou na TV Cultura e tal. Traga ela aqui para a gente conversar. Quando eu conversei com a dona Tetê, eu falei, meu Deus, uma senhora lúcida, inteligente. Estava contando a história da Tetê. Então, eu pedi para a filha dela levá-la para eu conhecer e fiz uma avaliação diagnóstica, que é um procedimento científico para descobrir o que o aluno já sabe sobre a escrita e o que ele ainda não sabe. Depois de ter feito esse procedimento, falei, meu Deus, não tem nada de errado com a Tetê, né? Já conversei com ela, ela é inteligente, lúcida, adorei conhecê-la. Então, eu pensei num projeto que tivesse a ver com a experiência de vida dela e perguntei o que tinha acontecido com ela na infância que ela não foi para a escola aprender a ler e escrever. E ela me contou que ela ia para a roça para ajudar os pais e que, às vezes, ela até iniciava o ano na escola, daí chegava a colheita, aí ela ia para a colheita. Depois, no outro ano, ela voltava para a escola, aí depois ela ia para a colheita de novo, plantar, colher, e ela nunca aprendeu a ler. Depois ela ficou mocinha, casou, teve 5 filhos, o marido faleceu e ela se dedicou a cuidar da família. Quando ela começou a me contar essa história, que ela trabalhava na roça, eu lembrei de uma poesia da Cora Coralina chamada Estas Mãos, que é uma poesia que eu gosto bastante. E a Cora fala, estas mãos roceiras, estas mãos calejadas, que já plantaram
milho, arroz, essas mãos doceiras que já fizeram muito doce para alimentar a família, e essas mãos de mulher trabalhadeira, né? E aí eu falei para a Tetê que eu ia ler essa poesia para ela. E eu li, e nós duas quase choramos, né? As duas lá, com os olhos marejados. E aí eu segurei na mãozinha dela e falei, Tetê, agora você conta para mim o que estas mãos, as suas mãos, já fizeram. E ela falou, professora, essas mãos aqui, ó, também são calejadas. Porque eu também já trabalhei na roça, na enxada, eu ajudei o pai e a mãe, depois eu criei os filhos. E ela ia falando e eu ia escrevendo. Nós escrevemos, então, estas mãos da Tetê Brandolin, porque tem essas mãos da Cora Coralina, né? E eu comecei a alfabetizar a Tetê a partir da história de vida dela. Então, como uma mulher adulta, eu não podia tratá-la com as questões da infância. Assim como eu não posso tratar a infância com as questões da vida adulta, de uma mulher que casou, que teve filhos, que criou os filhos sozinha. E por meio das poesias, das músicas ligadas à história de vida dela, tem uma música muito maravilhosa, que é pouquíssimo conhecida, que inclusive é uma das poucas canções que o Chico gravou de outra pessoa, o Chico Buarque. Porque o Chico só grava as canções dele, né? Que é do João do Vale, que é um homem nordestino, negro e analfabeto. E o nome da música é Minha História, do João do Vale. Depois vocês procuram aí, que vocês vão também chorar ouvindo essa música. E ele conta que quando ele era criança, ele não podia estudar, que ele tinha que vender mungunzá para ajudar a mãe. E eu toquei essa canção, a gente conversou sobre a realidade das pessoas que não podiam ir para a escola. E em 3 meses ela estava lendo e escrevendo, estava alfabetizada. Então, o problema, eu estou contando essa história também para a gente retomar um problema da educação brasileira, que foi esse problema que eu contei para vocês, dessa teoria dos déficits, e também porque a escola anterior era uma escola voltada para a elite. Então, a escola pública recebia filhos de médicos, de advogados, de professoras. As camadas populares, as pessoas mais pobres, não tinham acesso à escola. Quando a escola se universaliza, ou ela estende o número de vagas para as camadas mais pobres da população, ela começa a receber crianças que muitas vezes não tinham em casa um mundo letrado, pai e mãe alfabetizados, livros e revistas e jornais. E essas crianças vão chegar na escola não com déficit, mas com conhecimentos diferentes sobre o mundo. Eu, por exemplo, eu estudei a vida inteira em escola pública. E quando eu entrei no primeiro ano, eu me lembro até hoje, que a professora falava assim, vire a página. E eu pensava, o que é isso, hein? O que será que é uma página? Porque eu era da roça, morava na roça, eu sou do interior de Minas Gerais. Eu fui criada numa família de analfabetos, não tinha livros em casa. Página é um nome muito específico, se ela falasse folha, eu saberia. Mas criança é esperta, né? Eu via todo mundo mudando as folhas e eu ia mudando também. E aí, quando parava numa figura assim, aquela ali eu parava também. Mas não que eu soubesse. Aí eu entendi o que era página, que página era folha, mas eu não sabia o que era. Porque isso é uma nomenclatura do mundo letrado. E a escola existe uma obra de uma autora muito querida chamada Maria Helena Souza Pato. A Pato escreve uma obra chamada A Produção do Fracasso Escolar. Então, ela diz que o fracasso escolar foi um produto do sistema escolar. Então, quando a gente foi produzido pela escola, a escola estava completamente despreparada para receber as crianças das camadas populares. Então, o problema não eram as crianças, era a escola que estava preparada para uma clientela, né, de pessoas com outro nível de sociabilidade com o mundo da leitura e da escrita.
E quando ela recebe crianças que não tinham essa sociabilidade, não tinha esse mundo letrado em casa, ela se mostra totalmente despreparada. Hoje em dia, por exemplo, parece loucura, mas é verdade. Eu tenho crianças que chegam na escola e que não sabem, por exemplo, o sentido da escrita, que é da esquerda para a direita. Tem crianças que começam a escrever no caderno, nessa página aqui, e quando chega no final da página, ele passa para essa. Então, ele continua na página seguinte, o caderno. Quando ele não usa o caderno de cabeça para baixo, ou de trás para frente. Agora, ele tem um déficit? Não tem um déficit, é uma criança inteligentíssima. Ele sabe coisas sobre a vivência dele que ele pode me falar que eu desconheço. Ele sabe empinar pipa, ele sabe andar de bicicleta melhor do que eu. Ele sabe várias coisas. Só que do mundo letrado, como usar um caderno, ele não sabe, ele nunca usou caderno na vida. Ele não teve acesso à educação infantil, ele vive numa família pouco letrada, dentre esses 33 milhões de analfabetos funcionais que nós temos no Brasil, que são 3 Bélgicas. Então, o problema é da família dele? Não. O problema é da escola. Porque é a escola que tem a obrigação de alfabetizar do ensino formal, não é a família. E se ele não tem esses conhecimentos que nós chamamos de prévios, a escola deve ser o espaço de formação desses conteúdos que lhe faltou por uma questão de justiça social, porque ele estava fora da educação infantil quando ele precisava estar. Ou porque ele não teve... Quantas vezes nós, professores, chegamos para ensinar, sei lá, um conteúdo de física, e o nosso aluno não sabia um elemento anterior, que era, sei lá, equação de segundo grau. E se ele não sabe, então o problema é dele, que é da família dele, e que é do... Não, o problema é da escola. Por que ele passou pela escolaridade, chegou até o ensino médio sem saber isso? O problema é dele? Então, assim, é isso que nós voltamos àquela questão anterior, né? A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade para todos. E de uma educação que seja inclusiva. Não só inclusiva para as pessoas com deficiências físicas ou qualquer outro tipo de deficiência, né, auditiva, intelectual, não só, mas inclusiva no sentido de não ser uma escola excludente, que quando o indivíduo chega até ela, consegue chegar até ela, ela diz para ele, diz de uma forma muito discreta, né, implicitamente, você não serve para esse ambiente. Porque era isso que a escola fazia com as pessoas, e por isso as pessoas abandonavam a escola. A Emília Ferreiro tem um termo que eu gosto muito. A gente usa muito no Brasil evasão escolar. E ela é contra esse termo de evasão escolar. Ela prefere, ela diz que ela se recusa a usar o termo evasão, porque ela prefere e ela acredita que seja mais adequado usarmos o termo expulsão encoberta. Então, quando o indivíduo chega na escola e a escola não está preparada para recebê-lo, a escola vai ser um lugar de muita hostilidade, que era o que acontecia com a TT. Era um ambiente hostil, um ambiente, não é um ambiente acolhedor, que fala assim, tudo bem, você não entendeu alguma coisa, mas nós vamos resolver isso. Eu vou te explicar de outra maneira, você vai aprender, você não vai deixar a escola, nós vamos aprender juntos. A escola é um direito seu de aprender. Não, a escola falava, se esses aí forem embora, melhor para mim. Porque a escola realmente não estava preparada para a admissão do direito à educação de todos, né? No ensino fundamental, pelo menos. Ela estava esperando os filhos da elite para estudar nos seus bancos das escolas públicas. E a gente precisa pensar nisso, né? Se a escola é pública, ela tem que garantir o direito
do sujeito de entrar na escola e permanecer nela e aprender com ela e aprender a pensar com ela, né? Então o problema nem era da TT. Agora vamos nós convencer, né, esses alunos de que eles não são um problema, porque muitas vezes a escola acaba com a autoestima dos alunos. Então, passa uma mensagem de que eles são burros, né? Assim, ó, eu não sei nada, eu não aprendo nada, eu tenho um problema. E eles não tinham problema nenhum. O problema era a forma como a escola era pensada, né? E a forma como a escola não conseguia lidar com essas questões de ampliação do direito da educação para todos. E lidar com questões de uma educação que não foi de qualidade e que não garantiu certas aprendizagens para aqueles meninos e meninas. E que, então, deveria se responsabilizar por isso e resolver esse problema. Bom, acho que vários conseguiram voltar, obrigada, gente. Vários conseguiram voltar, nós estamos aí com 25, né? E como a gente teve esse atraso devido a esse problema técnico, peço desculpas. Não sei se a Franciane conseguiu resgatar alguma pergunta a mais que estava lá no chat, ou mais alguma questão que você tinha preparado, Fran? Não, no chat eu não consigo entrar no anterior. Eu tinha preparado uma questão que foi, acho que a gente já falou, né, sobre ela, uma outra pessoa perguntou lá da questão da atualidade e da obra ser tão criticada, mas já... Que foi a pergunta da Riama, né, como chegar nesses alunos usando como que a gente pode trazer a teoria de Paulo Freire. Então, tinha uma pergunta relacionada a isso, como usar a pedagogia de Paulo Freire hoje em dia, sabendo assim, que os nossos alunos da escola pública são alunos carentes e que as famílias não conseguem vislumbrar essa vida, né, essa questão acadêmica, de educação. Como que a gente pode chegar até neles, né? Era uma das questões que eu tinha anotado do chat, e de repente ele saiu, não deu mais tempo. Então, Jane, talvez se você puder comentar um pouco nesse sentido, até uma parte do que a gente tinha conversado extraoficialmente, né, dessa participação do jovem, né, o papel, né, do estudante, do ensino médio, técnico, da graduação, da pós-graduação, né, qual é esse papel dentro, né, da proposta de transformação, a exemplo do Paulo Freire, né, nessa perspectiva da transformação social, né, a educação com essa potencialidade. Então, a educação, né, como eu havia dito, ela tem um grande potencial transformador, no sentido de transformação do sujeito, né? Porque é o sujeito que faz o mundo. Então, nós é que fazemos esse mundo. Se o mundo é assim, é porque nós o fazemos assim. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, se nós propomos uma educação para a aceitação desse mundo tal como ele é, então, o mundo é assim mesmo, porque Deus quis, né? Aquele exemplo que eu dei, e seguimos assim como ele é. Ou se nós entendemos que todo e qualquer tipo de injustiça e de desigualdade não pode parecer naturalmente correta. Porque a gente naturaliza coisas que não são da natureza, né? O mundo é assim, então a gente naturaliza, é assim, sempre foi assim. Não, isso foi criado socialmente. Não é assim porque é assim, sempre foi assim, porque as pessoas nascem assim. Não é genético, né? O mundo é criado por nós, pelos seres humanos. Então, nesse entendimento de que, como sujeitos históricos, nós somos responsáveis pelo mundo como ele é importante que a gente discuta com os nossos alunos essas questões.
É importante que a gente pense com os nossos alunos sobre se não é o mundo que eu gostaria que fosse, o que eu estou fazendo para que esse mundo seja diferente? Como é que eu me manifesto em relação, por exemplo, ao fechamento dos institutos federais? Os institutos federais são importantes ou não são importantes para a formação dessa juventude, que é a juventude que frequenta a escola pública? Ou se ele não for importante, tudo bem, eu vou pagar a escola particular. É relevante ou não é? Se ele é relevante para a formação, especialmente das pessoas oriundas da escola pública, e se existe uma força poderosa contra a educação pública e contra os institutos, por exemplo, que formam pessoas críticas que chegam à universidade e que se entendem nesse mundo como pessoas, sujeitos desse mundo que têm direito à educação, inclusive no nível superior, que, como eu disse para vocês, no ensino médio não existe vaga para todos que saem do ensino fundamental, no ensino superior as vagas são menores ainda. Então, como é que eu me entendo nessa problemática de uma desigualdade, inclusive, dessa desigualdade social que, inclusive, aparece na questão da desigualdade dos direitos à educação, que deveria ser para todos. Essas problematizações fazem com que os meninos, eu chamo vocês de meninos e de meninas, porque meu filho tem 21 anos, gente. Então, olha só, ele está na faculdade, então, vocês, né, que estão no ensino médio hoje, é importante que a gente pense que a educação é para todos, e às vezes as crianças, esses adolescentes, esses jovens acham que a educação não é para eles, porque ele já se formou no ensino fundamental, que está bom, e que, né, o mundo é assim mesmo. Mas não é para que todas as crianças que saiam do ensino fundamental tenham uma vaga garantida no ensino superior. E que esse no ensino médio, e que nesse ensino médio, mesmo profissionalizante, porque nós precisamos do trabalho, né? O trabalho nos constitui também como pessoas, que seja um ensino profissionalizante crítico, que pense o mundo, que pense os problemas que nós enfrentamos da nossa realidade. E que essas questões da realidade não sejam apartadas da escola, como se a escola fosse um mundo separado do mundo, né? Então, quando a gente passa os muros da escola, a gente começa a enfrentar viver um outro mundo. A gente viajou numa nave espacial para um lugar alienígena. Não, a escola faz parte do mundo, então que a escola seja também do ensino médio, do ensino superior, um espaço de discussão sobre esses problemas que envolvem a todos. Muito obrigada, Jane. Como temos uma atividade agora às 4 horas, né, eu creio que a gente vai ficando por aqui, ainda que tivemos esse contratempo que acabou tomando um pouco do nosso tempo, mas acho que foi extremamente produtivo. Muito obrigado pela sua fala, né? De novo, foram informações e reflexões que eu acho que todos nós vamos amadurecer aí e trazer para a nossa realidade enquanto educadores, né? Reforçar essa questão crítica e de nós, educadores e estudantes, enquanto sujeitos, né, desse processo educativo e com o nosso papel, né, político nesse processo. Então, muito obrigada, Jane, muito obrigada, Fran, aí, pela parceria na mediação e pelo socorro aí nos problemas técnicos. Deixo aí a palavra se vocês quiserem fazer uma despedida.
Eu quero dizer tchau, então, para vocês, dizer que foi um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Não desistam do curso de vocês, tanto no ensino médio quanto no nível superior. Nós precisamos muito de pessoas que pensem por meio da ciência, com rigor científico. Cada vez mais nós precisamos da formação acadêmica nesse sentido, dessa formação de mais pessoas pensando criticamente esse mundo, problematizando esse mundo, para essa transformação do mundo possível, né? Um outro mundo possível que não é o que nós temos hoje, mas que nós também não aceitamos que seja assim, quietos e calados, e nosso inconformismo seja mostrado por meio do nosso estudo como uma forma de rebeldia, né? De que estudar seja uma forma de rebeldia também, de rebelação contra esse mundo tal como ele é. Grande abraço para vocês, viu? Eu gostaria de agradecer a oportunidade da professora, que a professora Reame me deu, e as reflexões da professora Jane. Foi muito bom estar com vocês essa tarde. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada aí pelos ouvintes que nos acompanharam e que ainda migraram para essa nova apresentação. E agora passamos às comunicações orais, né? Então, espero que vocês localizem aí uma sala que seja mais de acordo com os temas. Depois, todo esse material, todas as comunicações vão ficar disponíveis no YouTube, no canal do Prof. EPT, para todos terem acesso a tudo que foi apresentado. Então, muito obrigada e até já. Tchau.